Primavera. Nos arredores do Parque Nacional de Yellowstone, um visitante solitário faz uma terrível descoberta. Uma cabeça arrancada violentamente do pescoço. Espalhadas sobre o solo da floresta estavam as outras extremidades do corpo da vítima, mas o tronco havia desaparecido. O que tornou esta cena ainda mais bizarra é que os restos mortais não pertenciam a uma vítima humana, mas a um dos maiores e mais fortes predadores dos Estados Unidos, um urso negro adulto. Nos 15 anos seguintes, mais 3 mortes se seguiriam, todas conectadas e apontando para um mistério ainda maior, um mistério que mudaria para sempre a maneira como vemos estes animais. CSI da vida selvagem. Ursos de Yellowstone. O Parque de Yellowstone está entre os maiores parques nacionais dos Estados Unidos. Trata-se de uma fortaleza montanhosa, uma imensidão rochosa, com 48 quilômetros de largura e 72 de comprimento, e com base ao redor de um imenso vulcão adormecido. Ele faz parte de uma área maior chamada de o Ecossistema Maior de Yellowstone, um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens dos Estados Unidos. Todos os anos, milhões de turistas desfrutam desse espetacular cenário. Mas há lugares onde pessoas raramente vão. As forças ali permanecem poderosas e primitivas. E foi aqui que o biólogo Dr. David Madsen descobriu os restos do que nos daria uma nova visão sobre o comportamento dos ursos de Yellowstone. Madsen estava estudando os ursos pardos, investigando algumas de suas atividades incomuns num lugar chamado Hoodoo Creek. Hoodoo Creek é um terreno estreito e é muito difícil chegar até ali. Esta floresta escarpada, estreitando-se rapidamente à medida que começa a descer, deixou Madsen nervoso imediatamente. Aquele é o tipo de lugar que te deixa nervoso porque não tem uma maneira muito fácil de sair dali. Madsen sabia que havia atividade de ursos em Hoodoo Creek. E ursos são seu objeto de estudo. Assim que chegou à base do vale, Madsen soube que algo estava errado. Havia um cheiro de morte. Um odor inconfundível, quase palpável. Madsen seguiu o cheiro até sua origem. E viu que no solo da floresta havia uma pata. Ela havia sido cortada pouco acima do pulso. Pelo tamanho, Madsen pôde dizer que tinha pertencido a um grande urso. As garras curtas lhe diziam que era de um urso negro. Mas onde estava o resto do corpo? Não havia nada visível. Madsen passou a maior parte de sua vida profissional estudando ursos. E apesar do perigo, ele continua andando. A 300 metros dali, perto do riacho, ele faz outra estranha descoberta.
Eu vi a cabeça de um urso negro. O corpo não estava ali. A cabeça do urso havia sido colocada em cima de uma pilha de entulhos, cercada por varetas e terra, quase como se estivesse em exposição. Foi uma das coisas mais macabras que eu já vi. Um caçador de animais grandes pode cortar a cabeça e as patas do animal. Mas que tipo de caçador deixaria os troféus principais de sua caça para trás e partiria com o corpo? Só havia uma resposta lógica. Um caçador que quisesse comê-lo. A morte em Hoodoo Creek em 1990 foi a primeira desse tipo registrada em Yellowstone, mas não foi a última. O segundo caso ocorreu 8 anos mais tarde, a 65 quilômetros do outro lado do parque. Turistas disseram ter visto o que parecia ser um urso morto em Grizzly Overlook. E o biólogo Cary Gunter foi enviado para investigar. Numa manhã do dia 2 de agosto, recebi uma ligação do Centro de Visitantes Canadense e eles estavam com alguns turistas que procuravam ursos pardos em Haydon Valley. Mas quando chegaram em Grizzly Overlook, viram um urso negro caído perto de um arbusto. Ele estava morto. Ao contrário do primeiro cadáver, dessa vez a maior parte do corpo estava intacta. Mas havia um detalhe grotesco. O pênis do urso havia sido removido e deixado ao lado do cadáver. Havia marcas e dentes na base. Ele tinha sido arrancado a mordidas. Gunter sabia que a vítima tinha que ser levada para um especialista. A 160 quilômetros dali, em Bozeman, Montana, o Departamento de Pesca e Vida Selvagem e Parques tem um laboratório de patologia. Aqui eles estão equipados para lidar com qualquer morte misteriosa ocorrida na área de Yellowstone. Pronto? Sim. Eles pretendiam estudar a carcaça mais detalhadamente, não apenas para descobrir como o animal havia sido morto, mas também por quê. Quase 90 quilos de peso e várias perguntas. O homem chamado para conduzir o exame foi o biólogo Neil Anderson. Normalmente, quando recebemos um animal, tentamos não nos ater aos detalhes que nos contaram sobre a morte do animal. 88 quilos. Anderson e sua equipe não descartam nada. Baseamos nossas conclusões apenas nas evidências que observamos enquanto estamos fazendo os exames. Largura da pata traseira, 4 3/4. As medidas confirmam que era um macho adulto. 152 centímetros. Medindo 1,5 metros da cabeça à cauda e vítima de um violento ataque. Parece haver vários traumas na cabeça, vários ferimentos feitos com algo pontiagudo. Exatamente como Gunter havia descrito, a carcaça havia sido parcialmente consumida. Parece haver alguns tecidos removidos da parte de trás. E os genitais arrancados. Estranhamente, a maior pista à identidade do assassino era um elemento grotesco. 2 ursos negros assassinados no ecossistema maior de Yellowstone, ambos em circunstâncias incomuns. A equipe que analisa o caso de Grizzly Overlook começa uma investigação completa. O líder dessa investigação é o Dr. Charles Schwartz. Quando nos deparamos com uma morte como esta, ou quando vemos um urso morto, fazemos uma investigação completa para tentar encontrar todas as evidências que pudermos, para tentar chegar a alguma conclusão sobre o que pode ter acontecido com o animal. Não é uma tarefa fácil cobrir uma área tão grande e tão hostil com uma equipe de apenas 24 cientistas. Situado ao norte das Rochosas, no coração do oeste americano, o ecossistema maior de Yellowstone
tem 73 mil quilômetros quadrados de florestas e espaços abertos selvagens, do tamanho de West Virginia. Formado de montanhas, campos, florestas, rios e planícies, este é o único lugar nos Estados Unidos onde todos os grandes predadores da América do Norte ainda podem ser encontrados. Será que um deles pode ter matado os ursos negros em Hoodoo Creek e em Grizzly Overlook? Pumas solitários vagam pelas montanhas. Bandos de lobos passeiam pelas planícies. Coiotes patrulham os campos. Lobos ferozes espreitam em toda a parte. Todos esses predadores coexistem com os ursos. Mas qual deles seria forte o suficiente para abater um predador de 90 quilos? Não acho que um puma tenha sido o responsável. Pumas geralmente não são predadores de grandes carnívoros. Um lobo, embora incrivelmente agressivo, não é páreo para um urso negro com cerca de 10 vezes o seu tamanho. Havia bandos de coiotes na área, mas os sinais no cadáver não se encaixam aos de um ataque de coiotes. Mas e quanto a lobos trabalhando em bandos? Os lobos são conhecidos por atacarem ursos, desafiando-os e mordendo-os nas laterais e partes traseiras. Mas geralmente eles atacam animais menores. Pelo que os pesquisadores puderam dizer, os lobos mais próximos dos locais onde ocorreram os ataques estavam a muitos quilômetros de distância. Não acho que este urso tenha sido morto por lobos. Os lobos acabaram de ser reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone e eles ainda não foram para Hidden Valley. Nunca soubemos de nenhuma alcateia vivendo em Hidden Valley. Isso deixa apenas uma criatura capaz de infligir estes ferimentos num animal tão grande e forte. Outro urso. Será que o urso negro de Grizzly Overlook pode ter sido vítima do ataque de outro urso? Ursos negros são animais muito adaptáveis que preferem viver dentro e ao redor das florestas. Eles são predadores formidáveis, capazes de infligir graves ferimentos com um golpe da poderosa pata ou uma mordida de suas bem armadas mandíbulas. Eles medem quase 1 metro na região dos ombros e 2 metros quando ficam de pé. Podem chegar a pesar 225 quilos. A remoção do pênis do urso de Grizzly Overlook é uma grande pista. Quando machos lutam, geralmente atacam esta área do corpo. Ninguém sabe se eles fazem isso para evitar que seus oponentes se reproduzam ou apenas para atingi-los no lugar onde dói. Mas no ecossistema maior de Yellowstone, há 2 tipos de ursos. As vítimas de Grizzly Overlook e Hoodoo Creek eram ambas ursos negros. Mas Yellowstone também é lar de um tipo menos comum de urso, o urso cinzento. Os ursos cinzentos são carnívoros formidáveis. Eles têm mandíbulas poderosas e garras de 10 centímetros usadas para atacar e segurar a presa. Possuem uma distintiva protuberância nos ombros, devido aos grandes músculos necessários para desenterrar raízes e virar pedras. Um urso cinzento adulto pode chegar a 2,5 metros de pé. Ele é um dos maiores predadores terrestres do mundo, com o dobro do peso de um urso negro. É o maior predador de Yellowstone. Os investigadores no caso de Grizzly Overlook chegaram a uma lista com apenas 2 suspeitos. Mas qual deles seria o verdadeiro responsável? Começamos procurando evidências que pudessem apontar na direção ou nos dar alguma pista se foi um urso negro ou cinzento. Podem remover a pele. A pele de um urso tem até 5 milímetros de espessura. E com os pelos, a precisa análise dos ferimentos ficou bem difícil. Para examinar de maneira apropriada, o supervisor do laboratório Neil Anderson conduziu uma necrópsia, uma autópsia em animais. Se você olhar o tecido num animal vivo, se tiver sido traumatizado, tem um fluxo de sangue para aquele tecido que causa hematomas. E este animal com toda certeza sofreu grandes traumas.
O crânio do urso tinha marcas de mordida e havia pedacinhos de ossos fáceis de notar. A evidência no laboratório sustentou as observações de Gunther. Tem muito tecido danificado aqui. Os ferimentos feitos por dentes penetraram no crânio e fraturaram o pómulo. Havia fragmentos de ossos faltando. As áreas ao redor da cabeça, garganta e abdômen haviam sido perfuradas várias vezes. Havia hematomas associados às perfurações, que indicavam que ocorreram enquanto o animal ainda estava vivo. Mas havia tantas perfurações que ficou difícil ver que mordida era qual. Eu diria que foram feitos por caninos superiores. Então Anderson tem um momento de sorte. Tem 2 ferimentos aqui que parecem ter sido feitos numa única mordida. Ele descobriu 2 perfurações diferentes do lado direito do rosto, bem abaixo do osso do maxilar inferior. Ferimentos que estavam invisíveis antes da remoção da pele. Baseado nos danos, deve ter sido um golpe fatal. Um par de caninos que se encaixam. Medir a distância entre estes 2 furos poderá dizer de quem eram os dentes que deixaram as marcas. 59 milímetros. Anderson conseguiu a medida que queria. Os furos tinham cerca de 6,5 centímetros um do outro. Agora era questão apenas de descobrir que dentes se encaixavam nessa medida. Temos crânios que usamos para referência em nosso laboratório. Medimos vários deles, de ursos negros, de lobos, de ursos cinzentos, leões da montanha, e o único animal que tinha essa medida entre caninos inferiores era um urso cinzento. Parece que a equipe conseguiram uma incrível evidência. O assassino fora um urso cinzento. A remoção do pênis. O crânio dilacerado, as marcas dos caninos e os ferimentos embaixo da pele, tudo levou a uma conclusão. Se olharmos as evidências, veremos que elas nos levam a concluir que ele foi morto e comido por um urso cinzento. Mas isso não resolve o mistério. Em 60 anos de pesquisas, nunca foi documentado nenhum caso de agressão de ursos cinzentos contra ursos negros em Yellowstone. E ainda tinha outra morte em comum para ser investigada, a de Hoodoo Creek. Teria sido outro caso de ataque de um urso cinzento? Há muita incerteza pairando no ar. A morte do urso negro em Hoodoo Creek parecia um caso muito diferente do caso do urso negro de Grizzly Overlook. Mas será que o responsável por esta outra morte pode ter sido outro cinzento? O biólogo Dr. David Madsen acha que sim. O tamanho das trilhas levou a crer que era um macho cinzento adulto, porque nenhum outro urso faz trilhas tão grandes. Então esse urso negro deve ter sido morto e comido pelo cinzento. As boas condições de trilha significaram que Madsen poderia juntar as circunstâncias em torno da morte. Como o solo estava muito fofo, conseguimos rastrear e reconstruir o que realmente aconteceu e pudemos determinar que o urso cinzento havia matado o urso negro e exatamente como ele havia feito aquilo. O urso cinzento estava caminhando na parte baixa do vale, sem ser visto pelo urso negro, que se alimentava na parte de cima. Acho que assim que ele viu o urso negro, ele partiu para cima dele na hora. É provável que assim que o urso cinzento atacou, o urso negro tentou penetrar mais na floresta e tentou fugir. Ele correu uns 90 metros e subiu numa árvore. Aparentemente ele não foi muito longe, porque o que vimos foram as marcas das garras, à medida que ele era arrastado de cima da árvore pelo cinzento. Ele conseguiu fugir novamente. Cerca de 14 metros depois, ele saltou para cima de outra árvore e foi arrastado para baixo mais uma vez. E 10 metros depois, abaixo do que pudemos ver, os dois lutaram e o cinzento acabou matando o urso negro. 2 ursos negros, mortos por 2 ursos cinzentos diferentes. Mas qual teria sido o motivo?
Quando um animal invade o espaço de um predador, ele precisa saber como fazer para escapar. Para ursos negros, a melhor maneira de escapar é subindo em árvores. Mas o urso negro em Grizzly Overlook havia penetrado muito na floresta e acabou ficando sem nenhuma chance de conseguir se salvar. Foi um erro fatal. Ele deixou a segurança da floresta e penetrou no domínio do cinzento. Os investigadores tiveram a primeira prova concreta da agressão do urso cinzento sobre o urso negro no ecossistema maior de Yellowstone. Mas, se as duas espécies são agressivas entre si, então como elas conseguiram conviver em Yellowstone? A resposta parecia ser a de que eles usaram o ambiente de maneiras muito diferentes. As tendências comportamentais dos ursos negros e dos cinzentos são bem diferentes e têm muito a ver com o tipo de mundo em que eles se desenvolveram. Os ursos negros se desenvolveram sob o gelo da América do Norte, nas calotas de gelo durante a Idade do Gelo, enquanto que o urso cinzento é essencialmente uma espécie da Europa e Ásia e evoluiu principalmente nas planícies siberianas. Os ursos cinzentos evoluíram na tundra e os ursos negros na floresta. E somente há 11 mil anos, quando as calotas polares recuaram, os ursos negros foram para o norte e os cinzentos para o sul. E então as duas espécies começaram a coexistir. Em Yellowstone, as duas espécies de ursos geralmente ficam no mesmo habitat em que estão acostumadas. Os cinzentos tendem a usar ambientes mais abertos, locais próximos a rios. E os ursos negros, por outro lado, tendem a procurar mais os habitats em florestas. Então, o que os fez irem para a mesma área? A equipe que estuda ursos cinzentos passou os últimos 25 anos capturando ursos, colocando colares neles e monitorando-os. Estes colares estão equipados com mecanismos de GPS, que usam satélites para rastrear cada movimento dos animais. Mas em um terreno tão montanhoso, fica muito difícil receber os sinais de rádio emitidos pelos colares. A equipe tem que ir para o ar. Uma vez por semana, podemos sobrevoar a área e captar os sinais que o colar está transmitindo para nossos computadores. Shannon Podrusny é uma das ecologistas da equipe que rastreia ursos com colares em Yellowstone. Ela patrulha esta área de 1.200 km² há 10 anos. O estudo que estamos fazendo verifica a diferença de usos de habitat por ursos negros e cinzentos. Até o trabalho com colares começar, a equipe sabia muito pouco sobre como os ursos coexistiam em Yellowstone. Tínhamos ursos das duas espécies com colares. Eu sobrevoava a área toda semana para conseguir mais dados. Os dados do GPS que ela carrega informam onde os ursos estiveram, quando e se tiveram em contato com outros ursos. Mas um voo de rotina levou a algo diferente. Os ataques em Hoodoo Creek e Grizzly Overlook ocorreram quando os ursos negros saíram de seu território e penetraram no território dos cinzentos. Foi puro oportunismo, mas este pode ter sido diferente. Em algum lugar nessa imensidão, um dos ursos negros com colar parou de se mexer. O colar dele não emitia sinais e os dados indicavam que ele não estava se movendo há vários dias. A única época em que um urso fica parado durante vários dias é quando ele está hibernando. Mas era outono, a época em que os ursos ficam mais ativos. Alguma coisa estava errada. O sensor de atividade no colar registrou 0. Mas não havia nada que Shannon do ar pudesse fazer. Alguém precisava ir até lá a pé. O homem escolhido para investigar o mistério foi o técnico em vida animal, Craig Whitman. Whitman já conhecia este urso. Na verdade, ele havia posto o colar nele 2 semanas antes.
Urso negro 22048, uma fêmea entre 20 e 22 anos de idade. Ela pesava 80 quilos, que é uma ótima massa corporal, e estava em boa forma quando a capturamos. Ela tinha uma boa gordura e ainda estava ágil. Quando Whitman a deixou, ela estava bem, mas agora ela tinha parado de se mover. As coordenadas que ele tinha o levaram próximo a David Adams Hill, um local bem distante de onde ele a vira pela última vez. Ela, obviamente, tinha subido à floresta em busca de alimento para engordar para o inverno. Mas esta havia sido sua última jornada. Quando chegamos ao local, vimos uma boa parte do intestino e estômago enterradas numa pilha. As partes do corpo estavam espalhadas pela floresta. Encontramos os intestinos dela. Whitman tinha estado com aquele animal há 2 semanas. E agora pedaços do corpo dele estavam espalhados pela floresta entre as árvores. Ele sabia que teria que encontrar e catalogar os restos mortais do animal. Conseguimos encontrar basicamente quase toda a pele e esqueleto. Fotografias do cenário da matança mostram que o crânio, os membros e a coluna ficaram espalhados por locais diferentes. A pele estava invertida, a parte interna estava fora da cabeça, passando por cima do crânio, e as orelhas haviam sido puxadas e estavam com a pele de dentro para fora. Embora a pele ainda estivesse ligada, ela tinha sido puxada e virada ao avesso. As pernas dela foram puxadas e estavam desligadas da coluna, mas continuavam ligadas à pele, que tinha sido virada ao avesso na altura dos punhos. Whitman viu todos os sinais do ataque de um urso cinzento, mas isso havia acontecido dentro do território dos ursos negros. Isso só podia significar que os ursos cinzentos estavam usando a mesma parte da floresta. Ela tinha marcas de mordidas no pescoço e no rosto. Essas fotos mostram a pele da cabeça virada ao avesso e marcas de caninos. E encontramos pelos de urso cinzento em alguns gravetos. A pele ao avesso, as marcas de mordidas e os pelos de ursos cinzentos deixados no local levaram a apenas uma conclusão: um terceiro urso cinzento havia atacado. E este oferecia evidências muito mais claras do que havia acontecido após a matança. A pele do urso negro havia sido removida, seus membros puxados, arrancados e espalhados pela floresta. Mas por quê? Embora a dieta destes animais consista em até 80% de carne, na verdade, os ursos cinzentos de Yellowstone são onívoros. O restante de sua dieta é vegetariana. Se você olhar os dentes de um urso, verá que pelo menos os molares são muito semelhantes aos de um ser humano. São achatados, têm a extremidade aguda e não foram projetados para cortar a carne, mas sim para triturar. E isso deixa os ursos cinzentos com um problema se quiserem chegar à carne de suas vítimas. Você vai ver que eles têm a tendência de tirar a pele. Eu acho que a melhor analogia seria comparar a alguém descascando uma banana. A pele do urso negro. Em David Adams Hill, foi virada ao avesso para que o urso que o atacou pudesse comer a carne. Quando um urso cinzento mata, ele come o mais que puder, consumindo de uma só vez até 1/4 de seu próprio peso. Mas o urso negro tem metade do peso de um urso cinzento, 2 vezes mais do que ele consegue aguentar. Então, o cinzento aprendeu a esconder o restante em algum lugar seguro, cavando um buraco raso na terra e cobrindo os restos de sua vítima com varetas e terra. Este comportamento é conhecido como ocultamento. Parcialmente enterrada, a carne fica livre das moscas ou de carniceiros que possam querer roubá-la.
Até que ele tenha fome outra vez, o urso guarda o local e até arrasta a carcaça de um buraco para outro, enterrando-a em locais diferentes para ter certeza que ela esteja segura. Quando os ursos escondem uma carcaça assim, eles se afastam 2 ou 3 metros e cavam a terra e a vegetação, fazendo uma grande pilha. Foi exatamente isso que aconteceu ao urso negro 22048. Ela foi enterrada e desenterrada por 2 vezes por outro urso e depois arrastada para outra toca, e assim a carcaça foi se dispersando. Em Hoodoo Creek, Madsen também descobriu restos enterrados. Mas por que o assassino não apelou para o ocultamento em Grizzly Overlook? O local ficava apenas alguns metros da estrada. Então, quando o tráfego começou pela manhã, ele deve ter ficado assustado. E foi por isso que comeu apenas 1/4 do urso negro. Três ursos negros foram mortos, todos por ursos cinzentos. Os pesquisadores agora tinham evidências concretas de que os ursos cinzentos de Yellowstone estavam atacando os ursos negros e sabiam também o que acontecia depois da matança. Mas um importante mistério permanecia. Um urso cinzento pode atacar e matar quando se depara com um urso negro. Mas a terceira matança em David Adams Hill ocorreu no território dos ursos negros. O que um urso cinzento estava fazendo ali? Os cientistas tiveram que comparar os casos mais uma vez. O cadáver em Hoodoo Creek foi encontrado na primavera. O corpo em Grizzly Overlook foi durante o pico de verão. Mas a carcaça em David Adams Hill foi descoberta no outono, uma época em que os ursos estão tentando encontrar o máximo de comida possível antes de entrar nos 6 meses de hibernação. Então, será que um urso cinzento em David Adams Hill entrou na floresta para caçar e matar um urso negro para comê-lo e engordar antes da hibernação? A carne é um alimento com muito mais qualidade e, se puderem escolher, os ursos comerão carne em vez de vegetação. Porém, existe outra possível razão para o cinzento ter entrado na floresta. Examinando o conteúdo do estômago dele, os pesquisadores descobriram que ele tinha se alimentado vorazmente de sementes de árvores. No outono, os ursos estão procurando ganhar peso e estão procurando os alimentos mais calóricos possíveis para que possam passar o inverno. Neste caso, este urso estava se alimentando de sementes de pinheiro, que são bem gordurosas. Os cientistas estavam descobrindo que essa fonte de alimento rica em energia é parte talvez tanto da dieta de ursos negros quanto de ursos cinzentos. E parecia que era o que o urso negro em David Adams Hill estava fazendo quando foi morto. Ela tinha muitas sementes dessas no estômago. E estas sementes eram a razão de os cinzentos estarem no território dos ursos negros. O que deve ter acontecido foi que o urso cinzento penetrou na floresta em busca dessas sementes, deparou-se com uma fêmea de urso negro, matou-a e a comeu. Esta descoberta revelou o quanto as florestas são importantes, não só para os ursos negros, mas também para os cinzentos, normalmente associados a planícies abertas. Talvez haja mais sobreposição de território do que se pensava. Mesmo ursos negros e cinzentos tendo evoluído em ambientes diferentes, o que vemos hoje são ursos negros comendo as mesmas coisas que os cinzentos comem. E isso leva a uma pergunta: como os ursos negros conseguiram viver no mesmo ambiente que os cinzentos? Acho que a maior parte dos ursos negros faz isso tentando descobrir como evitar os cinzentos, tentando imaginar onde e quando eles poderão encontrar um cinzento e tentar não estar ali. Ambas as espécies vão para onde podem encontrar fontes de alimento em comum às duas. Mas elas evitam umas às outras indo até lá em horários diferentes. Se uma delas calcula errado, o resultado pode ser fatal. No caso de Hoodoo Creek, o urso negro não sabia onde nem quando o cinzento estaria ali. Isso porque o ambiente foi recentemente mudado. A floresta
fora escurecida por queimadas 2 anos antes. Mas sua regeneração levou a uma inesperada profusão de alimentos altamente nutritivos buscados pelas 2 espécies de ursos. Hoodoo Creek foi afetado pelos incêndios de 1988 que destruíram a floresta rapidamente, mas deixaram a maioria das árvores de pé, mas escurecidas. O Serviço Florestal dos Estados Unidos semeou grama e trevo na região. A região foi transformada de um ambiente relativamente pobre para os ursos num ambiente rico. Então, os ursos começaram a ir para lá, sem ainda perceber a dinâmica de quem estava ali e quando. E acho que isso contribuiu para a vulnerabilidade do urso negro. Embora os 3 casos pareçam bem diferentes, todos eles giram em torno de um mesmo problema: habitat. A morte em Hoodoo Creek ocorreu porque as 2 espécies de ursos estavam descobrindo um novo ambiente para a alimentação. Em Grizzly Overlook, o urso negro penetrou no território do urso cinzento. Em Dave Adams Hill, as 2 espécies estavam procurando fontes de alimento em comum no coração da floresta. Mas a 4ª morte mudou tudo. É inverno em Yellowstone. Temperaturas de 20 graus negativos são comuns. Tanto ursos cinzentos quanto ursos negros estão hibernando. Enfiados em tocas ou abrigos, eles podem estar enterrados sob até 6 metros de neve. Mas na primeira medição de terreno do ano seguinte, no primeiro dia de rastreamento para a nova estação, os cientistas tiveram motivos para se preocupar. Shannon Podrusny captou um som do sinal de mortalidade de um urso. Estava vindo de um urso negro, o 22049, uma fêmea de 8 anos. Ela havia recebido o colar há menos de 1 ano. As coordenadas apontavam para um local chamado Pilgrim Creek, a apenas 19 quilômetros do local da morte anterior em Dave Adams Hill. Dessa vez, Podrusny decidiu ir até o local pessoalmente. O sinal de morte é ativado quando um urso fica parado por mais de 4 horas. O fato de todas as gravações terem sido feitas na toca sugeriu que aquele urso cinzento nunca chegou a abandonar aquele local. Shannon se aproximava do local, mas não ouvia movimento. A posição do animal havia permanecido a mesma. Ela estava no mesmo local onde o último sinal fora gravado no final do outono anterior. Perto dali, Shannon encontrou o colar em cima de uma pilha de entulhos. Em toda parte, havia sinais de luta. Perto do colar havia 2 membros. A pele da pata estava do avesso. Estas 2 pernas foram arrancadas, sua pele fora retirada e a carne comida, assim como no caso de Dave Adams Hill. Todos os ossos longos da perna estavam expostos e havia grandes quantidades de pele e pelos um pouco mais distantes. Talvez a uns 10 metros encontramos os outros 2 membros. Fotos do local mostram as pernas cercadas pela pele que fora arrancada da carcaça. Mas se ali era onde o urso negro 22049 ficou no inverno, onde era a toca? O cenário descrevia tipicamente um urso cinzento se alimentando de uma carcaça. Algumas partes dessa carcaça deviam estar escondidas. A localização da toca pode ter sido coberta pelo animal com uma grande quantidade de entulho e terra. Parecia que a toca havia sido destruída durante a luta. Mas se esse urso não se moveu durante todo o inverno,
Como eles poderiam saber se ele fora morto no outono e havia sido conservado pela neve ou se tinha sido morto no início da primavera? A prova final veio quando eles encontraram as patas. Quando puxamos a parte de trás, vimos que a pata ainda estava descartando a camada externa de pele. No final de 6 meses na toca, os ursos descartam a pele morta que se formou sobre suas patas durante a hibernação. A pele velha morre e se solta e nasce pele nova. Esta pata tinha essa pele morta e o fato de a pele morta ainda estar evidente significava que o urso nunca saíra de sua toca. As patas dele ainda tinham a antiga camada de pele. Ela estava saindo, então concluímos que ele ainda estava na toca quando foi morto. Sem dúvida, o urso negro 22049 tinha sido morto recentemente. Ele provavelmente nunca saíra de sua toca. Algum animal deve ter entrado e matado ele lá dentro. Se o urso negro ainda estava na toca, então não foi um encontro ao acaso. Na primavera, ursos cinzentos saem antes da hibernação. Após mais de 5 meses sem comer, eles estão famintos. O urso cinzento entrou no território do urso negro e depois, usando seus sentidos, detectou a presença do urso negro na toca, atacou-o e o matou. A luta entre esses dois grandes predadores deve ter sido rápida e violenta. Apenas um sairia vivo. Uma prova deixada no local do crime confirma a gravidade do que acontecera. Ela também levou ao criminoso. Enquanto vasculhávamos o local, encontramos uma garra. Uma garra arrancada e quebrada de um urso cinzento num tronco no meio da área. É a prova de que houve luta. Aquela garra nos disse que houve uma luta. Pela primeira vez, a equipe tinha provas físicas que levavam diretamente ao atacante. Talvez pudéssemos encontrar um urso sem uma das garras. Isso seria uma prova de que ele era o culpado pela morte do urso negro. À medida em que a pesquisa continuava, a equipe colocava mais colares em mais ursos cinzentos perto de Pilgrim Creek. Foi então que Shannon fez uma descoberta incrível. O Craig pegou o urso cinzento 398 e ele estava sem a garra do meio em sua pata da frente. Os cientistas agora tinham um assassino, o urso cinzento 398. Mas eles nunca saberão se este urso cinzento foi o responsável pela outra morte perto dali. Depois de receber o colar, o urso cinzento foi solto de novo em Yellowstone. O monitoramento revelou que ele não matou mais. A primeira descoberta de um ataque de um urso cinzento contra um urso negro em Yellowstone confirmou que esse tipo de ato predatório ocorre. Agora, 15 anos depois de mais 3 mortes documentadas, os cientistas mostraram que o ato predatório é parte da coexistência. Como só existem cerca de 24 cientistas patrulhando um território de 73 mil quilômetros quadrados, podem estar ocorrendo outras mortes sem que saibamos. Mas a população de ursos negros em Yellowstone permanece relativamente segura. Há cerca de 5 vezes mais ursos negros do que ursos cinzentos. Na verdade, os ursos cinzentos maiores, mais fortes e mais agressivos estão vivendo sob ameaça em Yellowstone. Os ursos morrem nessa parte do mundo porque os humanos os matam. Quando os ursos vivem em locais mais altos, têm que descer em busca de alimento. Isso os traz diretamente em contato com pessoas e isso significa conflitos.
Documentamos que entre 80% e 90% de todas as mortes de ursos cinzentos são causadas por humanos, apesar do fato de eles serem protegidos como uma espécie ameaçada. Yellowstone não é apenas um parque. É uma imensidão indomada no coração dos Estados Unidos. Nos últimos 60 anos, os ursos de lá se tornaram os ursos mais estudados do mundo. Acontecimentos como os de Grizzly Overlook e Rudder Creek nos deram uma ideia muito mais clara do que acontece aqui. Mas foram os avanços trazidos pelo rastreamento por telemetria que nos permitiram saber o que os ursos estão fazendo, quando e onde. O erro deste urso negro foi se aventurar numa área de floresta habitada por vários ursos cinzentos. Ataques como este provavelmente sempre aconteceram. Rastrear os ursos nos permite ter uma visão maior sobre como eles utilizam seu hábitat. Houve uma enorme sobreposição de habitat, mas os ursos parecem saber como evitar uns aos outros na maioria dos casos. Agora há provas científicas de que essas espécies atacam umas às outras e um melhor entendimento do porquê desses ataques. Eu diria que esses ataques ocorrem quase sempre por causa de comida. Não há ursos iguais. Eles têm personalidades diferentes, assim como as pessoas. Eu conheci alguns ursos que eu considero bem ajustados e conheci outros também neuróticos que provavelmente poderiam ser chamados de psicóticos. E dá para imaginar que ursos assim têm maior probabilidade de ser um assassino do que outros. As 4 mortes de ursos negros levaram a comunidade científica de Yellowstone a reconsiderar como seus 2 predadores dividem seu território. Mas ainda há muito mais acontecendo em Yellowstone do que sabemos. Versão Marshmallow São Paulo.